E aí, galerinha do Colégio Gilberto Dias de Miranda, saudade de vocês, né? Então, na aula passada, nós vimos o Simple Present nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Hoje, vamos trazer para vocês o Simple Past, ou seja, é o passado simples. Lembrando que hoje vamos trabalhar apenas com a forma afirmativa e também com algumas estruturas básicas para que de fato vocês possam entender, tá certo? Então observe que a formação do Simple Past, isso na forma afirmativa neste momento. Na próxima aula nós iremos trabalhar as formas negativa e interrogativa, tá certo? E também hoje vamos trabalhar apenas com os verbos regulares. E para usar os verbos regulares em frases afirmativas no Simple Past, basta mudar a terminação do verbo de acordo com as seguintes regras. Primeira regra: aos verbos regulares terminados em E, acrescenta-se somente o D no final do verbo. Olha aí, turminha, os exemplos. Por exemplo, to love, que é amar. Como é que fica o passado? Loved. To lie, passado, lied. To arrive, como é que fica o passado? Arrived. To like, liked. Observe que o que fizemos aí, só colocamos o D no final. Então, toda vez, todo verbo que terminar em E, para a gente fazer o passado, colocamos apenas o D, que já fica aí no passado, tá certo? Então, to love, se eu digo, por exemplo, se eu digo assim, I love, eu amo. I loved, eu amei. Então, repetindo, to love, que é amar, o passado fica loved. To lie, que é mentir, o passado lied. O passado de arrive, arrived. To like, liked. Tá bom? É só acrescentar apenas o D no final que o verbo vai para o passado. A segunda regra: aos verbos regulares terminados em consoante mais vogal mais consoante, que é a famosa CVC, duplica-se a última consoante e acrescenta-se o ED, tá certo? Por exemplo, stop, que é parar. O que é que nós fizemos aí lá para fazermos o passado? Dobramos a consoante, que é o P. Observe que ficou stopped, tá certo? Observe que nós só temos uma consoante. Para fazermos o passado, nós vamos dobrar a última consoante e acrescentar o ED ao final. Por exemplo, stop, não tem T-O-P, não é consoante, vogal, consoante? Então, toda vez que você tiver consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante e coloca o ED no final. O control, to control. Tá vendo que tem aí, o R-O-L, consoante, vogal, consoante. O que é que a gente vai fazer? Vai dobrar a última consoante e colocar o ED no final, controlled, tá certo? To plan, L-A-N, que é consoante, vogal, consoante. O que é que nós vamos fazer? Dobrar a última consoante e colocar o ED no final. Tá vendo como é simples? Prefer, tá vendo? Tem aí, F-E-R, consoante, vogal, consoante. O que é que a gente faz? Coloca lá, dobrou o R e colocou o ED. Então vamos ler aí? Stop, stopped, control, controlled, plan, planned, prefer, preferred. Tá certo? Viram aí como é simples? Então vamos agora para a terceira regra. Aos verbos terminados em Y precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se o IED. Tá vendo como está aí na lâmina? Então nós temos aí, to study. Observe que antes do Y tem uma consoante. O que é que nós vamos fazer? Vamos tirar o Y e colocarmos o IED, tá certo?
To worry, né? O que é que nós vamos fazer aí? Observe que nós temos aí o verbo terminado em Y. Se é terminado em Y e antes tem uma consoante, o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar o Y e vamos colocar o IED. Ó, to worry. Como é que vai ficar o passado? Worried, tá certo? To cry, que é chorar. Observe que é terminada também, o verbo é terminado em Y. E antes do Y tem uma consoante. O que é que nós vamos fazer? Vamos tirar o Y e colocar o IED, que fica cried, tá certo? To try, que é tentar. Então, observe que é a mesma coisa. Tried, tá bom? Então, ó, to study, studied. Worry, worried. Cry, cried. Try, tried. Tá bom? Viram aí como é bem simplesinho? Então vamos à quarta regra. Aos verbos terminados em Y precedido de vogal, acrescenta-se somente o ED. Então ó, ficou enjoy. Antes do Y não tem consoante. Antes do Y tem uma vogal. Então, se tem uma vogal, nós não vamos fazer nada assim de tirar o Y. Nós vamos deixar o Y e vamos apenas colocar o ED, tá certo? Stay. Antes do Y tem uma vogal. Se tem uma vogal, nós vamos deixar o Y e vamos apenas acrescentar o ED, tá certo? O play. Antes do Y tem uma vogal. Se tem uma vogal, nós só acrescentamos o ED no final, tá certo? Então, ó, enjoy, enjoyed, stay, stayed, play, played, tá bom? Observe que aí é bem simplesinho. Então, se tem antes do Y uma consoante, tiramos o Y e colocamos o IED. Se antes do Y tem uma vogal, nós só acrescentamos o ED. E aí nós já estamos fazendo o Simple Past, que é o passado simples, tá certo? Então, nesta outra imagem, vamos ver aí alguns exemplos. Ó, like, liked, love, loved, hate, hated, arrive, arrived, move, moved, dance, danced. Tá certo? Como é simples? Então, turminha, nesta outra lâmina, vamos ver algumas frases direcionadas aí ao Simple Past. Vamos lá? She studied math last night. Ou seja, ela estudou matemática ontem à noite. Não? Last night, a noite passada, né? They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles no mês passado, tá bom? We learned how to dance samba last week. Nós aprendemos a dançar samba semana passada. I worked until late yesterday. Eu trabalhei até tarde ontem. Observe que tem algumas expressões aí que são colocadas já determinando aí, ajudando a determinarmos o Simple Past, como por exemplo, ó, last night, last month, last week, yesterday, tá certo? Então assim, são expressões que já ajudam aí, já são comuns quando formamos o Simple Past, tá bom? Não são sempre que elas aparecem, mas elas ajudam aí na formação do Simple Past. Tá certo, coleguinhas? E para fecharmos a nossa aula de hoje, eu vou deixar aí para vocês esta atividade. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos copiar todas essas palavras no caderno e na frente delas nós vamos fazer o passado. Lembra das regrinhas que eu passei? Se você não lembra, em cima aí tem. Observe que tem a letra A, B, C e D com algumas regrinhas onde você já vai aplicar aí embaixo na sua atividade, tá certo? Então copia as palavras e coloca
o passado delas aí na frente. Faz aí no caderninho. Depois tira o print do exercício e manda para mim, para que eu possa de fato corrigir e dar o retorno para vocês, tá certo? Um abraço e até a próxima semana, onde nós vamos discutir o Simple Past, porém na forma ou nas formas negativa e interrogativa. Um abraço, até a próxima!